Fala galera do Bora Bater um Papo. Vamos bater um papo a respeito desses dois assuntos: Pablo Marçal novamente e o Super Xandão, tá? Lembrando, pessoal, preciso de uma colaboração de vocês, que se inscrevam no canal, que ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que está sendo postado quase todos os dias. Ontem eu fiz esse vídeo, porém não consegui subir porque excedeu o espaço do meu HD. Então preciso otimizar o meu PC, então eu preciso de vocês. Então se inscreva no canal. Demorou? Lembrando que acima de 10 mil inscritos, se tiver um número considerável de visualizações, eu já posso aparecer para vocês, tá? Eu expliquei ontem, não vou explicar de novo, né? Porque eu vou direto ao tema, que é sobre essa, essa questão de Alexandre de Moraes, que está sendo, como é que eu posso te falar, exposto para o mundo inteiro como um imperador do Brasil, tá? Hoje eu não vou ficar atacando ele, não vou falar os motivos, porque os motivos todo mundo já sabe que ele tá tacando a caneta em tudo, tá mandando em tudo, tá arcando com prerrogativas que talvez não seria as dele, né? E a gente sabe disso que a coisa tá feia para ele por essa questão. Dele tá bancando o imperador e achando que manda em tudo. Na verdade, ele manda em tudo. Então, vamos lá. Hoje eu vou fazer um vídeo bem didático. Eu fiz esse vídeo ontem, não consegui subir. Bem didático do porquê que Alexandre de Moraes é o monstro que todo mundo pinta hoje, certo? Não vou falar nada além do que não aconteceu, porque de fato tudo que eu for falar aqui é verdade. Eu convido as pessoas, a vocês, a estarem pesquisando, certo? Então vamos lá. Quando aconteceu o impeachment da Dilma, que o Temer assumiu, etc., nós tínhamos duas ondas muito fortes acontecendo no Brasil. E teve um presidente, teve um candidato à presidência da República que surfou em cima dessas duas ondas, que era uma possível investigação sobre a Suprema Corte, do porquê que a Suprema Corte estava tão como eu posso te dizer, tão alinhada e tão disposta a arquivar é, é, inquéritos que favorecesse a incriminação de pessoas como Luiz Inácio Lula da Silva, de pessoas como Dilma, de petistas. A Suprema Corte estava fazendo isso, né? Então, por essa questão, uma das ondas era investigar o Supremo Tribunal Federal, certo? A segunda onda era continuar com a Lava Jato, continuar com o movimento lavajatista, não só fazer a limpeza de vagabundos corruptos dentro da corte, dentro do Senado, dentro da Câmara dos Deputados, como também fazer isso fora dele, em prefeituras, em estados, em assembleias. Então, essa era a onda de continuar com o lavajatismo, de continuar com o projeto anticorrupção, certo? E adivinha que isso foi nessa onda e colocou uma terceira onda que também não aconteceu, que foi a onda do armamento para civis, para pessoas civis, para pessoas comuns, certo? Quem foi o cara que supostamente seria o cara que iria representar todos esses valores, todos esses princípios, e ele se candidatou à presidência da República e ganhou? Bolsonaro.
Só que muita gente se esqueceu ou nem tiveram a coragem de pesquisar que a carreira do senhor Bolsonaro não é medida pelas honras ao mérito que ele tem como soldado. Não. A carreira do Bolsonaro é medida pelo tempo que ele tem de parlamento. Ele realmente foi soldado, ele realmente fez parte do exército, mas só fez no máximo 5 anos. Os outros 30 anos, esse cara foi somente político. Inclusive, sempre muito alinhado com pensamentos do Lula, com pensamentos do PT, certo? Espero que esse sempre muito alinhado, que eu estou colocando agora no começo, vocês vão pesquisar quem foi que votou contra a Carta Magna da Constituição, quem foi que votou contra a redemocratização proposta impositiva pelo senhor Ulisses Guimarães. Vai lá, pesquisa quem votou contra. Vai lá e pesquisa os partidos, as pessoas que votaram contra. Aonde que elas estão agora? Pesquisem isso. Fora atentado terrorista, que foi inclusive bem publicado pelo Estadão. Eu convido a você ir atrás das informações, pesquisem sobre um suposto atentado terrorista que o Bolsonaro tenha feito. Inclusive, a própria Dilma também cometeu um atentado terrorista. Então, gente, são pessoas muito alinhadas com esse tipo de política, com o sistema, com, com a manopla que esmaga brasileiros a todo momento, esmaga trabalhadores, escraviza brasileiros a todo momento, que é a manopla do sistema político, certo? Dado esse fato, mesmo ele tendo esse passado político, mesmo ele tendo esse passado militar, dele ter saído supostamente, tem que falar isso, supostamente, por desonra à farda, mesmo ele tendo esse passado, ele entrou para a presidência da República, certo? Inclusive, muita gente fala, ah, mas foi a culpa do Arielle Franco que foi lá e esfaqueou ele. Isso de fato aumentou muito a popularidade dele. Mas não foi isso que aumentou a popularidade dele. O que aumentou a popularidade dele foi a total indignação do povo pelo que estava ocorrendo nos anos anteriores ao governo Bolsonaro, certo? E depois, com essa indignação, ter movimentado uma fúria e uma sede por estar continuando com projetos lavajatistas que era o correto, que era o correto. Continuar com o projeto de anticorrupção, investigar a Suprema Corte, do porquê que a Suprema Corte nunca pautava, isso nunca falava disso, do porquê que o PGR nunca colocava em pauta o que acontecia lá no governo 1, governo 2 do Lula. Então, era muito interessante a gente saber disso. De fato, o porquê que, por exemplo, um Gilmar Mendes da vida, esse vídeo é muito pesado, cara. Esse vídeo é muito difícil de fazer. Por que que o Gilmar Mendes da vida foi lá e censurou a revista Closué? Por que que Gilmar Mendes fez isso? Por que que Gilmar Mendes também foi lá? Não, beleza, você pode publicar o livro, mas só que você tem que colocar o livro mais 300 páginas do inquérito que o cara teve que responder, tornando a publicação do livro que falava do maior escândalo bancário da história do mundo, tornando inviável. Por que que ele fez isso? Então,
Aí, qual foi a promessa do Bolsonaro? Primeiro, continuar com a Operação Lava Jato. Continuar com o processo anticorrupção. Enrijecer o sistema penal. Enrijecer as leis. E armar a população. Agora eu vou fazer a pergunta para vocês. Eu quero que vocês me respondam. Ele fez alguma delas? E eu vou começar respondendo. Eu vou responder pela mais fácil para depois chegar no Alexandre de Moraes. Certo? A mais fácil, que é armamento da população, eu sei que já tem bolsonarista falando assim: ah, mas ele aprovou uma lei. Negativo. Ele fez uma lei por através de portaria. Quem não sabe o que é uma portaria, pesquise, só que eu vou dar uma leve pincelada para vocês entenderem. Projeto de lei é mais fixo, é mais rígido. Todo projeto de lei aprovado que se torne lei é difícil você derrubar. É difícil você ir lá no Código Penal, pegar uma lei e derrubar. É muito difícil. A não ser que você vai refazer todo o projeto. Então é muito complicado, porque precisa passar tanto pelo Senado quanto pela Câmara dos Deputados, para aí sim ter a votação do presidente da República. Portaria não precisa passar por essas duas casas. O presidente da República vai lá, pauta a lei e assina ele mesmo como uma portaria. Só que essa lei, ela é facilmente derrubada pelo governo superior, pelo outro governo, que foi o que aconteceu com o governo Lula. Ou seja, o Bolsonaro foi lá e criou a lei armamentista para ganhar votos. Porque foi bem na época de eleição que ele cria essa lei. Bem no ano é, eleitoreiro que ele aplica essa lei. Então, essa lei, ele sabia. Então ele tinha uma carta na manga, ó. Você quer manter o armamento com o pessoal civil, tá ok? É só continuar comigo no poder, tá ok? Ele sabia o tempo todo disso. Porque ele sabia que não é interessante para um PT, para um PSOL, para governos futuros que são aptos de favorecer o crime, não é importante para ele armar a população. Porque senão eles mesmos vão estar se condenando. Foi bem claro isso? Foi bem claro nessa parte? Então ele sabia, ó, eu faço a portaria aqui, se votarem em mim, ou não. Se o Bolsonaro ganha, aí vem o meu achismo sobre a portaria. Ele não mantém a portaria por pressão do Senado e por pressão da Câmara dos Deputados. Ele não mantém a portaria. E aqui já vem até a questão que é a mais difícil explicar para vocês, tá? Qual foi a segunda coisa que ele não fez? Eu vou mais, eu fui pelo mais fácil. Agora eu vou por mais ou menos difícil de falar. Depois eu vou por mais complexo, tá? Vamos aumentando a dificuldade conforme o tema, conforme vocês conseguem assimilar, certo? Segunda coisa que ele fez, o, o Sérgio Moro, que era ministro da Justiça na época, ele fez um projeto de lei para enrijecer as leis penais. Ele fez e apresentou
tecnicamente para o Bolsonaro. Porque, independente do que vocês acham, pessoal, com relação a ministros, ele estava bem servido. Ele tinha ministros realmente muito técnicos. Quando ele entrou, ele tinha Sérgio Moro. Ele tinha a promessa da economia que era Paulo Guedes, que depois se transformou num fiasco. Ele tinha caras bons lá para trabalhar com ele. Ele tinha Mandetta. Mandetta, que foi o ministro da Saúde, que talvez tenha sido querendo ou não, se vocês acham que Mandetta é de esquerda, beleza, não cabe aqui falar. Mas ele era técnico, ele era médico. Ele era médico. Então a parte técnica era muito favorável a ele. Porque o que ele não tinha de conhecimento, a parte dos ministros tinha. Então, com relação a isso, que não foi ele que falou para indicar eles, tá? Inclusive, deu até uma certa discordância quando foi colocar o Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes, gente, fazia parte do governo Pinochet. Quem não sabe quem é o Pinochet, pesquisa. Foi um dos maiores ditadores do Chile. Então, Paulo Guedes fazia parte do ministro da Economia, como ministro da Economia do Pinochet. Ele fazia parte daquele governo. Então, criou-se muita discordância com relação a isso. Criou-se. De fato, é uma coisa que tem que ser questionada. Certo? Mas, voltando. O que aconteceu? A Polícia Federal começou a investigar os possíveis crimes cometidos pelos filhos dele. De rachadinha, de superfaturamento em loja de chocolate, em loja de panetone. Ou o cara era melhor que o Silvio Santos para vender as coisas, ou tinha coisa errada nos negócios. O que vocês acham? Eu acho que é a B, né? Aí, quando começou a chegar, o bisduim do Bolsonaro, porque automaticamente investiga-se a família Bolsonaro, ele não está preocupado com os filhos dele. Não, pessoal. Não, não é isso não. Porque ele sabe que ia bater nele. Ia espingar nele a investigação. Então, começou a piscar o bisuim do rapaz, começou a piscar o bisuim do Bolsonaro. O que ele faz? Ele vai lá e começa a articular a PF. Manipular a PF para não investigar. Tanto é, também informação tá lá. É só você pesquisar, pesquisa lá. Foram exonerados do cargo e restabelecidos do cargo 29 superintendentes da Polícia Federal. Olha que loucura, gente. 29 superintendentes da Polícia Federal. E aqui já vem um comentário mais difícil de fazer. Nem o PT, quando a Dilma estava pedalando fiscalmente, quando as investigações estavam chegando no Lula, teve coragem de fazer isso. Nem o PT teve coragem de fazer isso. Mas o Bolsonaro fez. O bolsonarismo fez. Mas o que isso interessa pra gente? Agora a gente tá numa ditadura. Não, pera lá. Para vocês que não sabem, todo processo com relação a pessoas que têm poder político, principalmente na casa majoritária, que é Senado, Suprema Corte, a Câmara dos Deputados, esses caras só podem ser investigados
quando o PGR abre investigação. O Procurador-Geral da República é responsável por abrir a investigação nesses casos. Aí a gente já entra no primeiro ponto. O PGR tem que ser alguém técnico e neutro para ser colocado lá. O Bolsonaro vai lá e coloca no PGR um petista e garantista. Eu vou repetir. Bolsonaro, cara, eu sou contra o sistema, tá ok? Coloca um petista e um garantista lá no PGR. Espero que vocês estejam entendendo todo o panorama. Quando ele faz isso, inclusive não vai por mim, pega a entrevista da EBC, o que Augusto Aras falou que ia fazer e fez com relação ao Lava Jato, que já é um outro tema que a gente vai entrar aqui. Pega o que foi que ele fez e vê se não é que eu tô falando. Ele foi lá e indicou Augusto Aras, petista da PGR. E claro, com certeza, deve ter tido uma conversa entre os dois. Ó, você não me entrega, eu faço o que você quer. Você não me entrega e eu faço o que você quer. E quando ele começa a interferir na Polícia Federal, ou do jeito que ele quer, eu não falei Polícia Federal, eu falei PF, tá ok? Quem se lembra disso? Quando ele começa a interferir na PF, o que acontece, pessoal? O Sérgio Moro sai da pasta, pede exoneração do cargo. Ele sai da pasta. Eu nem tô falando de pandemia, tô falando do, dos acontecimentos que ocorreram para deixar o Alexandre de Moraes como o homem mais poderoso do Brasil hoje. Tô falando isso. Ah, mas o que isso tem a ver com o Alexandre de Moraes? Espera lá. O Augusto Aras, ele não, ele não abriu investigação. Mas se ele abrisse investigação, a casa que iria julgar o Bolsonaro, culpado ou não, é a Suprema Corte. É a Suprema Corte. Deste carinha aqui, ó. É deste cara aqui. E como ele tava até as pernas calabreadas de bosta, ele não podia ter esse perigo. Então, quando o Sérgio Moro sai, entra. Quem que ele indica para ministro da, da Justiça? André Mendonça. Pesquisem quem é André Mendonça. O cara que foi lá e escreveu o livro em homenagem ao senhor Dias Toffoli. Dias Toffoli, que recentemente arquivou e falou que não precisava a JBS, os irmãos Batista, pagar a multa que devia para o Estado. Do crime que foi cometido lá nos anos 2000, quando começou a corrupção. Não vai por mim, cara, tá tudo lá. Esse cara, inclusive, o Dias Toffoli, ele é tão técnico, tão profissional que ele só reprovou 5 vezes na prova da AOB. Ele só reprovou 5 vezes nessa prova.
E ele faz parte da Suprema Corte. Ele recebeu livre homenagem do André Mendonça. Pesquisem quem é, não vou dar toda a ficha dele. Mas eu posso falar, está muito mais aliado com valores esquerdistas e petistas do que para a direita. André Mendonça é isso. E futuramente ele ia ser o primeiro indicado pelo Bolsonaro a pegar e a compor a Suprema Corte, uma promessa que ele tinha feito para o Sérgio Moro. E aí, gente? Saiu um ministro da Suprema Corte. Quem que ele vai lá e indica? O Bolsonaro indicou André Mendonça. Saiu o segundo ministro da Suprema Corte. Quem que o Bolsonaro vai lá e indica? Cássio Nunes Mendes, garantista. O cara que devolveu a legibilidade pro Lula. Para quem não sabe o que é legibilidade, foi o cara que votou para que sim retirasse toda a investigação que foi feita no Paraná e passasse para Brasília. Foi o voto dele que fez isso. E foi o voto dele que tornou o Lula legível para disputar as eleições. Esse foi um dos motivos. Agora, vamos pro pior, que é mais difícil. Todo mundo tá achando que eu não ia falar disso, mas aqui eu vou falar. Alexandre de Moraes, por que ele tem esse poder todo? Lembra que eu falei para você que ele tinha que ter vendido até a alma pro demônio para ficar em liberdade, certo? Foi isso que ele fez. Bolsonaro fez isso, ele vendeu a alma pro demônio para ficar em liberdade. Por quê? O que foi que ele fez depois? Do Cássio Nunes Mendes ser indicado, antes do André Mendonça ser indicado, depois da PGR, agora a gente entra no poder do Alexandre de Moraes. Por que o Alexandre de Moraes tem tanto poder assim? Motivo número um. Motivo número um. Foi pautada uma lei na Câmara dos Deputados para que se acabasse com decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal. O que é uma decisão monocrática? Eu não sei. Você está falando para pessoas que não sabem. Vamos lá. Decisões monocráticas é quando uma pessoa toma uma decisão, ele vai lá, julga, condena e aplica a medida. Sem convocar a Suprema Corte inteira. Por quê que eu estou falando isso? Porque é simples, pessoal. Quando você tem o poder de ser o cara que vai mandar ou desmandar prender, você se torna isso. Aí vocês vão falar para mim, Bolsonaro vetou essa lei, né? Não. Bolsonaro sancionou a lei que acabava com decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. Vou repetir. Bolsonaro vetou a lei que acabava com decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. Não estou convencido que é o Bolsonaro que é culpa desse superpoder do Alexandre de Moraes. Vamos mais uma aí. Quer mais uma? Então vamos mais uma. Sabe quem foi a favor do inquérito das fake news? Bolsonaro. Ainda não estou convencido que Alexandre de Moraes foi alimentado por Bolsonaro. Vamos lá. CPI da Lava Toga, que era o mais fácil e o mais viável
para se impeachment um ministro na Suprema Corte. Precisava de menos votos. Iria ter investigação da Polícia Federal na Suprema Corte se tivesse a CPI da Lava Toga. Sabe quem vetou a CPI da Lava Toga? Flávio Bolsonaro. E o Eduardo Bolsonaro ajudou a articular, inclusive, eles voltaram juntos com o PT para vetar a CPI da Lava Toga. Enquanto vocês ficam, mas e o PT? Mas e o Lula? E aí? Uma coisa que a direita tem que fazer urgente. 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 Ficar. E o PT? E o Lula? Peraí. O que é ser de direita? O que é ser conservador? O que é ser liberal? Já começa aí. Você sabe o que é isso? Então vamos estudar. Primeira coisa, estudar. Segunda coisa, se o Bolsonaro fez merda, ele tem que pagar pelas merdas que ele fez, correto? Sem ter ceticismo político. O conservadorismo é isso. Manter o ceticismo em tudo quanto é pauta. Não ter idolatria. Bolsonaro é uma farsa. Vocês têm que entender isso de uma vez por todas. A culpa do Alexandre de Moraes ter o poder que tem é única e exclusivamente do Bolsonaro e bolsonaristas. Ah, mas fizemos uma manifestação. Manifestação de teatro. Que logo em seguida o Bolsonaro estava pedindo, pelo amor de Deus, para o Michel Temer fazer uma carta de desculpas para o Alexandre de Moraes pelo que ele falou no palanque político. Esse covarde. Então, tá aí. A verdade tá aí. Se você quer continuar com a verdade, tá aí, tá aí, tá explicando. Tudo que eu falei é facilmente pesquisável. Inclusive, a não estatização da EBC, que foi prometida pelo Bolsonaro, que iria estatizar a EBC, que iria desestatizar a EBC, continuou estatizada do mesmo jeito. Está lá, a privatização não ocorreu. E essa e quase 50 empresas estatais tinha condições de ser privatizada pelo governo Bolsonaro, ele não fez, muito pelo contrário, ele criou mais 3 empresas estatais. Bolsonaro foi responsável por criar mais 3 empresas estatais. Para inibir toda a culpa, para inibir to toda a possibilidade dele ser preso, Bolsonaro permitiu que Valdemar da Costa Neto, corrupto mensaleiro, se tornasse líder do partido dele e, como um acordo, ele pode receber da gente, pagador de imposto, 100 mil reais. E ó, quem você acha que está segurando a investigação, o processo para não andar do Bolsonaro? Alexandre de Moraes. Não é por mim, tá lá. Quer mais um pouco?
Bolsonaro votou mais de 300 vezes, junto com petistas e com o PT. Bolsonaro avançou pautas que nem a própria escritora do Foro de São Paulo teria coragem de avançar da forma que ele avançou. Mas lá, pega o projeto Foro de São Paulo. Pega o projeto Foro de São Paulo. Tá? Aqui está o meu panorama do que eu acho que vai acontecer. Com o Alexandre de Moraes, filho, não vai acontecer nada. Eu vou repetir. Com o Alexandre de Moraes não vai acontecer nada. Muito pelo contrário, a censura só está começando. Pessoas iguais eu, pessoas que criticam tanto um lado quanto o outro, podem ser presos por falar a verdade. Porque esse discurso aqui, com certeza, dentro da prerrogativa, eu não ofendi ninguém. Eu mostrei fatos. Eu falei fatos para vocês. Que se vocês pesquisarem, tá lá. Para não ver quem não quer. Mas para eles, isso aqui é discurso de ódio. Discurso de ódio hoje é crime. Você tem uma opinião contrária a qualquer tipo de atrocidade feita pelo governo, de atrocidade feita pela Suprema Corte. Você ter uma opinião é crime. Sabe em quais países funcionam dessa forma, pessoal? Que infelizmente o seu presidente, que vocês falam, meu presidente, deixou acontecer. China, Nicarágua, Rússia, Vietnã, Venezuela, Cuba, todos esses países, Coreia do Norte. Você ter opinião nesses países é crime. E a gente está chegando próximo disso. E não é culpa dos isentões, não é culpa de quem não foi votar na urna. Não é culpa deles. Aliás, não é nem culpa das pessoas que votaram para um para evitar o outro ou para outro para evitar esse um. Não, não é culpa dessas pessoas. É culpa das pessoas que continuam tendo esse presidente como principal ídolo. É culpa delas. É culpa dessas pessoas. Então, quem criou esse monstro chamado Alexandre de Moraes foi o bolsonarismo. Aguentem. Aguentem que a buchada só está começando. Tá? Vamos falar do Paulo Marçal para encerrar esse vídeo. Bom, eu já provei aqui no meu canal, tem um vídeo falando dele, que esse cara, por favor, processe também, é criminoso. Eu já provei. Pablo Marçal é criminoso. Eu posso falar porque tá lá. Na jurisdição, tá lá. Ele foi condenado por um crime. Sabe por que ele tá crescendo nas redes? Sabe por quê? Ele tá mentindo adoidado. Ele tá incomodando tanto sistema. Ah, mas isso é bom, né? É bom? É bom. É bom acontecer isso quando a pessoa que incomoda o sistema não tem teto de vidro para quebrar. Isso é bom acontecer.
O dele tá tão de vidro dele quebrando que ele pode até perder a possibilidade de disputar a prefeitura de São Paulo, qualquer outro cara, que eu acho maravilhoso. Desculpa te falar, mas é nossa vida da direita, então fica sem direita. Eu acho maravilhoso quando acontece isso. Eu acho maravilhoso. Porque criminoso tem que pagar pelos crimes que cometeu. E ponto. Ponto, não é porque, de direita. Não, meu criminoso de direita, ele é melhor que o criminoso de esquerda do Lula. Não, mas o meu criminoso de esquerda, ele fala mais de amor que o criminoso de direita. Não, é tudo a mesma merda. É tudo criminoso. Criminoso tem que ir pra cadeia. Criminoso tem que pagar pelo que fez. Tá? Tá aí. Ele tá. Ele poderia ser uma via excelente. Poderia. Se ele honrasse as calças que ele vestisse, porque ele não honra as calças que ele veste. Cara, não honra as calças que ele veste. Pablo Marçal não honra as calças que ele veste. Ele é um sociopata. Ele é um mentiroso compulsivo. Manipulador. Manipulador. E é esse cara que tem que estar na direita. É esse cara que representa a direita do nosso país. Gente, infelizmente, que foi falado no debate que a Tabata Amaral falou, que a Tabata Amaral também é outra também que não é muito boa não, tá, gente? Inclusive, quem mandou investigar para ver se a legibilidade dele é correta foi a Tabata Amaral. Mas engraçado, né? Ela manda investigar a legibilidade do Pablo Marçal, mas não manda investigar a legibilidade do Boulos, que também fez a mesma coisa que o Marçal fez. Que o Lula fez para ele. Inclusive, o Lula cometeu um crime quando fez palanque político pro Boulos sem estar em eleição. Ele fez esse crime, ele cometeu esse crime. Mas esses podem, é o crime do amor. É tudo para evitar o fascismo. Pô, o fascismo no nosso país não pode ganhar. É um crime do amor. É uma manipulaçãozinha para implementar a minha democracia. A democracia que é implementada da Venezuela, de Cuba, de Honduras, da Nicarágua. Você sabe que eu fico trocando com Fidel Castro de Cuba, charuto, e eu troco ideias também sobre possível democracia aqui no nosso país. Que não dá. A gente vive uma ditadura do bolsonarismo. Não pode. E aí, pessoal? Mas tudo que a Tabata Amaral falou, de fato, como disse, ele fez. Se for provado o que ele fez, supostamente foi provado o que ele fez, tem que perder a legibilidade. Que eu também vou deixar bem, os meus sinceros pesares sobre isso. É ridículo você ter um país que precise criar uma lei da ficha limpa para poder o cidadão não votar em bandido, não votar em pessoas à margem da lei. E mesmo assim o cidadão dá um jeito de votar em ex-presidiário e criminoso.
Mas o errado sou eu que tá falando. A gente tem que pagar tudo e ficar quieto. Então vamos lá, pessoal. Se vocês acham que esse vídeo é irrelevante, que vocês têm que pagar tudo e ficar quieto, por favor, não se inscreva no canal. Agora, se vocês acham que o meu projeto é relevante de levar mais informações para mais pessoas sobre esses políticos, ative a notificação aí. Tô sempre aí para alertar. Por favor, deixe o like e também compartilhe para mais pessoas. Compartilhe para aquele amigo bolsonarista, compartilhe para aquele amiga mortadelista, petista, compartilhe para dar uma desvirtualizada nos pensamentos para quem sabe até 2026 eu não ter que deletar meu canal. Certo? Espero que vocês tenham gostado dessa porcaria desse vídeo. Estou falando brincando, é claro, porque eu não tô nervoso dessa vez. Olha que beleza, eu não tô nervoso dessa vez. Dessa vez eu fui técnico, não precisei ficar nervoso. Embora tenha umas horas que parece que eu tô falando muito alto, que tô gritando com vocês, mas só que é assim mesmo, eu falo alto pra caramba. Então, dessa vez eu não tô nervoso, eu tô calmo, tô sereno, tô falando de boa. É que a minha forma de comunicação é essa mesmo. Se vocês quiserem que eu pare de acelerar, que eu sou meio que nem o Peter acelerado. Se vocês quiserem que eu pare de acelerar, eu acelero. Para de acelerar, ou se não, se vocês quiserem que eu acelere mais, eu vou acelerar mais e tá aquele pau nesse carrinho. Forte abraço, de sempre, falou e dê uma força pro canal. Tchau.